Pessoal, o impeachment do ex-presidente Lula e também a possibilidade do Alckmin assumir, tem sido um tema crescente no diálogo da direita. Embora muitos da direita desejem isso, a esquerda ela nega e chama isso de uma teoria conspiratória. O grande problema agora é que a mídia de esquerda, que antes atacava constantemente Bolsonaro, está cada vez aí falando mais sobre o impeachment. Os influenciadores de esquerda estão aí desesperados, foram atacados o tempo todo, mas fazem parte do jogo. Eu sou Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso canal para discutir um pouquinho sobre política. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra um pouquinho, mas uma coisa é certa. Tentaremos sempre abrir a sua mente para pensar aí de forma independente. E analisando o que a direita e a esquerda dizem, podemos perceber que a direita erra menos. Ao fazer isso, você começa a entender que nem tudo é como a mídia tenta, dizer que é. Cada vez mais a mídia, também de esquerda como de direita, vem comprando a ideia do impeachment de Lula, entendendo que ele é incapaz de ser um gestor para o Brasil em 2023. Embora tenha sido um grande líder em 2002, as coisas mudaram. O Estadão, ele publicou uma matéria recentemente, antes dos 100 dias de governo do Lula, mostrando que há 6 pedidos de impeachment contra ele na Câmara dos Deputados. Comparando com 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha apenas 2 pedidos na mesma época. Isso mostra que a direita está trabalhando alguns pontos, talvez, melhor que a esquerda. Além disso, os pedidos contra Bolsonaro não tinham fundamento, enquanto os pedidos contra o Lula já são 4. Há um político chamado Lira que não está gostando nada da atuação de Lula e a mídia sabe disso. A briga entre o Alexandre de Moraes também é interessante, mas Lula é o alvo de Lira agora. E tem um filósofo conservador que ele critica o PT, ele disse que o Lula não é progressista e inteligente, mas um sindicalista anarquista que gosta da baderna. Mesmo assim, a turma dos sindicatos já não quer mais papo com Lula. Há um vídeo circulando na internet que o presidente do sindicato ele disse que se arrependeu de ter confiado nele e que Lula traiu a classe. Se os próprios sindicatos falam que Lula o traiu, então a sua queda talvez seja possível. O líder da oposição na Câmara, que é o Carlos Jordan, ele escreveu sobre o Paulo Coelho, o antigo apoiador do Lula, que agora faz parte da lista de associação de picanheiros. Olha só o que ele escreveu, hein, gente? Que ele faz parte de uma associação de picanheiros arrependidos. Só para você entender, esse apoiador do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Paulo Coelho, ele disse que se arrepende de ter se empenhado na campanha do petista em 2022 e afirmou que seu mandato à frente do governo federal está patético. Em manifestação no Twitter, o Coelho argumentou que as alterações aí de Lula com o senador Sérgio Moro, recentemente agora, da União, e as críticas ao Banco Central não são sinais de uma boa gestão. Abre aspas, décadas apoiando Lula. Noto que seu novo mandato está patético. Cair na tampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi eleitores, faz parte, mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. Fecha aspas, escreveu o Paulo Coelho em crítica aí ao Lula, E na última semana, o Lula se envolveu em uma polêmica após ter dito que pensava em se vingar de Moro quando esteve preso. O presidente também comentou uma operação da Polícia Federal para desarticular um plano do primeiro comando da capital, do PCC, contra o ex-juiz da Lava Jato e disse que as suspeitas são uma armação de Moro. As declarações elas ocorrem em um momento em que o presidente da República ele tenta formar uma base de apoio no Congresso e emplacar uma marca na agenda do governo. E o Lula, ele também fez críticas ao presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, questionando a política adotada pela autoridade monetária, pressionando pela redução dos juros e motivando aliados a fazerem críticas públicas. Então essa não é a primeira vez que o Paulo Coelho critica a comunicação de Lula. Em maio de 2022, o Coelho afirmou que incontingência verbal de Lula poderia levar à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. E na ocasião, o escritor ele cobrava uma reformulação da comunicação do petista e um maior investimento também nas redes sociais.
Então a gente percebe aí, pessoal, que alguns apoiadores estão abandonando o barco. É o caso do Paulo Coelho, é o caso do próprio sindicato que vem apontando grandes críticas ao governo, como do próprio reajuste do salário mínimo, que o sindicato falou que não vai aplaudir o governo, não apoia os 1.320, o sindicato quer R$ 1.382, né, de salário mínimo. Teve a questão aí no Congresso que a emenda, a medida provisória que aumentou o salário mínimo, teve 6 emendas apresentadas, uma delas do deputado Vitor, que é do PL, do partido aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que ele pede um aumento de R$ 1.404 o salário mínimo. Então o governo ele está enfrentando aí uma resistência, né? O Estadão ele também trouxe a pauta dizendo que o Paulo Coelho diz que o empenho, né, por campanha do Lula não valeu a pena, igual eu trouxe para vocês aqui o trecho. Então, gente, a gente tá vendo, né? Você tá vendo que a esquerda, a mídia de esquerda, a mídia anti-Bolsonaro, que atacava o Bolsonaro, né? Falava que ele era o mauzão, ele era o monstro da história. Agora não tá achando o Lula tão paz e amor. E isso é apenas o começo, né? Acabou de começar o mandato e o próprio Moro, né? Com o mandato do Moro, a gente viu nomes como o Reinaldo Azevedo, que era antes Bolsonaro, ainda continua, né? Mas eram com algumas pautas divergentes, né? Passava pano aí, vamos dizer, em alguns pontos para o Lula, mas agora já mudou a história. Tem a Vera Magalhães, que já começou também a dar seus tapas aí do Lula. Então isso, gente, se chama coerência, ou seja, viram que o Lula não vai fazer nada de bom para o Brasil em alguns aspectos, e quando eu falo na possibilidade de impeachment, essa turma realmente pira, né? Podem falar aí o que for, mas da popularidade de Lula na população brasileira pode nunca chegar aos pés do que foi a popularidade do governo do Bolsonaro, que se tornou hoje aí, né, o maior líder da direita do Brasil. Então você pode achar que não, mas a direita ela tá muito ligada ao cristianismo e o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. Então o Brasil, ele é de direita. A mídia é que tenta segurar isso, né? A vitória esmagadora aí que teve de Bolsonaro em 2018 mostrou isso. E agora, com esse mandato patético que disse o próprio Paulo Coelho, o Bolsonaro, ele volta à direita, ele volta com força. O Bolsonaro é alguém da direita, tá? Não necessariamente o Bolsonaro, mas a direita, ela pode retomar, dependendo da gestão que o presidente Lula vai fazer no país, né? E o próprio Metrópolis também, que é mídia de esquerda, né, atacou Bolsonaro. Olha só como ela tá mudando o posicionamento. Não tem ataque. E isso é estranho, né? Você ter uma mídia não atacando Bolsonaro. Então ela colocou Bolsonaro, falou e agora não está se posicionando. Então a gente percebe aí uma mudança, né? A gente percebe mudanças de narrativa, a gente percebe aí esquerda tentando comprar roteiros da direita em relação ao que a direita tenta fazer, articular, se posicionar e morder a isca, né? Como muitos falam. Então a gente vê a esquerda mordendo a isca em vários pontos. Então tem que tomar aí bastante cuidado, né? Bom, gente, então é isso que eu queria aqui trazer para vocês, né, relacionado aí à questão do Bolsonaro, da questão do Lula, o que está acontecendo. O Bolsonaro, ele foi aplaudido em um restaurante brasileiro nos Estados Unidos, a cena foi registrada em Orlando. Então, durante a visita em um restaurante brasileiro, o ex-presidente foi aplaudido de pé pelos clientes em um vídeo gravado, passou essa semana, nessa segunda-feira. É possível ver a reação do público. Então a homenagem pode ter sido um dos últimos momentos do ex-presidente em solo norte-americano. Mais cedo, Bolsonaro confirmou que volta ao Brasil agora nessa quinta-feira, dia 30. Anteriormente, o retorno estava previsto para até 15 de abril. Então o Partido Liberal ele anunciou que o Bolsonaro deve assumir a presidência de honra da sigla assim que ele voltar ao país. E o ex-presidente está nos Estados Unidos já há 2 meses. Ele saiu do Brasil 2 dias antes de deixar o cargo de presidente da República e, né, na quarta-feira
do dia 22, o jornal português Correio da Manhã informou que o Bolsonaro já planejou uma viagem à Europa. Estão previstas escalas na Espanha e Itália, além da possível participação em um evento de partidos de direita em Lisboa, Portugal. Então a gente está vendo aí o que está acontecendo. Eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando disso tudo, né? A cabeça aí, eu sei que, né, a mídia, ela traz matérias, eu levanto aqui todas as matérias que são da mídia. Eu não crio nada da minha cabeça, tá, gente? Eu trago aqui as teses, eu faço as análises com base na minha opinião, até onde eu saiba aí, né? A Constituição, ela me protege, não me proíbe de fazer isso. Então eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês com base na minha opinião. Não é para ofender ninguém, não é para ofender esquerda nem direita, é para trazer pontos, fatos que devem ser refletidos, até que ponto estamos sendo manipulados pela mídia, né? Até que ponto será que a direita realmente é esse monstro que a mídia criou? Temos que analisar com calma todos esses fatores. E por isso que eu estou aqui para trazer essas informações para vocês. Então, quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu joinha para ajudar a fortalecer, compartilhe esse vídeo para levar o que está acontecendo. Vamos fazer nossos amigos de direita, nossos amigos de esquerda refletir o que está acontecendo no país, é importante. E é isso, né? Já que estão falando muito da possibilidade do impeachment do Lula, em breve eu volto com mais informação sobre isso vai ser possível, isso não vai, o que vai acontecer. Tudo vai depender da gestão dele. Então, obrigada, um beijo e até logo.